né, enfim, dentro do ambiente escolar, quando está brincando com outros amigos, de agressão entre eles, um briga, outro empurra, e a professora ou então as pessoas que estão em volta ficam, meu Deus, né? Como intervir em uma briga, né? Por exemplo, como educar naquele, né? Porque também é um momento de se educar, né? Mas Sim. é uma situação muito difícil, né? Inclusive irmãos em casa. Como é que a gente faz, Thiago? Pelo amor de Deus. Ah, primeiro, e aí é uma mudança de postura dos adultos, É. né? Como é que a gente faz na escola? A gente faz a mediação do conflito, a gente tenta entender o que aconteceu. Quem pegou o que de quem, quem falou o que com a mãe de quem, Ah, né? Então, assim, dependendo da. A sim. gente está falando de primeira infância, então isso não acontece muito, é mais para as Uhum. crianças do fundamental, anos iniciais. Mas na Certo. primeira infância, o conflito ainda é muito da questão do objeto, do território, do colo da professora, Hum. ou então da própria experiência. Tem uma criança que chega com o cabelo enfeitado, um laço que chama a atenção, a outra vai lá e pega, e aí começa a disputa daquilo, né? Uhum. A gente faz a mediação. A gente, olha, vamos falar, não pode Mas a gente magoar, tem não que pode. apontar quem tá errado e quem tá certo. A gente A precisa? gente precisa pegar as duas pessoas envolvidas no conflito, falar, olha, fala pro seu amigo que não pode pegar o brinquedo, ou então, e aí de novo, tá lá, né? Depende da faixa etária da Sim. criança. Se for uma criança muito pequenininha, como 2 anos, 1 ano e meio, que a estrutura verbal ainda não tá lá, dessa forma, aí o conflito é muito mais físico. A gente separa ou Uhum. faz ela cuidar do machucado e diz: olha, machuca, não pode morder, tem que cuidar do amigo. É um discurso que a gente vai usando. Uhum. Se for uma criança maior, 3, 4 anos, a Uhum. gente entra com o que pode e não pode socialmente. Olha, não pode machucar um amigo. Aqui na escola, a gente conversa. Então, sempre que acontecer isso, você vai falar para o teu amigo que, sei lá, o brinquedo era seu, você pegou primeiro. Ou então, fala com outra criança, diga para o seu colega que você não gostou, que isso te machucou. Não tem problema apontar que a criança X tá errada e que a outra criança é a vítima. Não tem problema a gente fazer que elas entendam o papel que elas estão ocupando naquela situação. E a gente não vai colocar o foco na criança, a gente vai colocar o foco na atitude. Assim, Hum. olha, machucar, bater, empurrar, Não é que aquela criança é ruim, não é que não. ela tá errada, é o que ela É o que fez. ela fez. É a ação, porque, de novo, ela fez como o recurso que ela tinha para se proteger naquela situação. De novo, a gente está falando de um cérebro que está em processo de amadurecimento. Então a gente olha para a atitude. Olha, se você quer brincar, pede emprestado para o teu amigo. Posso brincar? Você me empresta? Uhum. E aí o adulto vai mediando essas relações sociais. Ah, fatalmente vai acontecer uma mordida, vai acontecer um Uhum. empurrão, uma situação de conflito. Mas o conflito ele não é ruim. Claro que a gente não pode machucar. O conflito não, ele aparece como uma forma da gente aprender com aquilo. Uhum. Legal. E agora, assim, você atende em todos os colégios batistas, digamos assim, você, né, está lá. Como é Isso. que funciona essa questão do atendimento, do psicólogo com as crianças, com as famílias? Você consegue estar em todas as unidades? Vocês têm uma metodologia? Como é que funciona esse atendimento para que não só os pais, obviamente, que já estão, né, com os filhos lá, mas outras pessoas entendam também como é que deve funcionar essa questão da psicologia dentro do ambiente escolar. É diferente de um ambiente clínico, né? Sim, É totalmente sim, diferente, né? É diferente de eu sim. levar meu filho a um consultório do que ele ser atendido na escola. Isso, isso. Lá no Batista a gente tem o núcleo de apoio psicológico. Esse núcleo funciona com 2 profissionais, que sou eu e a Mirleide, Uhum. que é outra psicóloga. A gente atende as 4 unidades do Batista e a gente tem dias específicos. E o trabalho da psicologia escolar é exatamente acompanhar esse processo de desenvolvimento dentro desse ambiente de aprendizagem que é a escola. E a gente olha também para as relações, como essas relações interpessoais estão acontecendo, como a relação com o próprio conhecimento, como é que está o processo de desenvolvimento dos alunos. E aí a gente tem
um olhar individualizado. O professor já identifica alguma situação, alguma questão, já entra em contato com a gente e com a equipe pedagógica, geralmente a orientadora. A gente tem intervenções individuais e em grupo, intervenções coletivas. Às vezes a gente entra em sala para falar com todo mundo, né? E a gente utiliza, por exemplo, um filme, e aí depois do filme a gente debate aquela cena, a gente usa roda de conversa, a gente usa uma dinâmica de grupo. Então, as estratégias vão depender do nosso objetivo. Certo, E a mediação é feita tanto individual como coletiva, e a gente também orienta os pais, ou para o encaminhamento, olha, a gente observou isso e isso, seu filho está precisando de um olhar do profissional tal, seja fono, físio, neuro, psicopedagogo, né? Depende de cada questão. Ou então mesmo orientações que os pais trazem, né? Demandas espontâneas. Tiago, como é que eu lido com o conflito entre os irmãos? Tiago, a gente vai ter neném agora, como é que a gente lida com ciúmes do irmão? E tal. entendi. Inclusive, eu deixei aqui uma pergunta para o final, né?